Crianças, tudo bem? Primeiro ano, não poderia faltar a nossa aula de filosofia, né? Como sempre, a nossa roda da filosofia, o nosso diálogo, o que podemos ou não fazer em filosofia, as atitudes na filosofia, não é isso? Neste capítulo, você vai aprender como é legal, né? A aprender a filosofia. Vamos lá ver aqui a nossa tela de abertura. Neste capítulo, você vai aprender como é legal e interessante dialogar com seus colegas. Dialogar com os meus colegas, tia, sim, você vai ver que é muito importante o diálogo, tanto com os colegas como em casa, né? Com o papai e com a mamãe também é interessante o diálogo, viu? Quando o seu diálogo também com o papai ou com a mamãe é para dialogar, não brigar, tá bom? Por exemplo, você quer conversar alguma coisa com a mamãe, aí você diz assim: calma, mamãe, vamos dialogar, né? Então o papai tá lá: ô Thalita, sai desse celular, Thalita. Aí você diz: calma, papai, vamos dialogar, vamos trocar ideias, vamos conversar, vamos filosofar, né? Que é exatamente isso que nós fazemos na filosofia, né? É conversar, é trocar ideias. E o diálogo, ele é muito, muito importante na filosofia, tá certo, crianças? Não existe filosofia sem o diálogo, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de filosofia com o nosso diálogo. Mas o que será um diálogo, tia Silvanei? Um diálogo, crianças, é, é respeitar, né, o colega, é, o que o diálogo é a comunicação entre duas pessoas, tá bom? Dialogar é uma comunicação que existe entre uma pessoa e outra. Então, quando você tiver assim, ó, vamos dialogar aqui, esse diálogo está errado, né? Vamos dialogar. Dialogar é uma atitude muito importante que ajuda a resolver muitas sugestões do dia a dia. Dialogar é uma atitude de filosofia. Você, como é que se diz? Se você está bravo, com raiva, né? Aí você chega e começa um diálogo com aquela pessoa, você começa a conversar com aquela pessoa, né? Aí a pessoa vai se acalmando. Então, o diálogo é fundamental na filosofia, tá bom? Então, vamos lá. A raposa e as uvas. Era uma vez uma raposa que gostava de conversar. Um dia ela saiu em busca de novas amizades. Decidiu conhecer novos amigos, conversar sobre outros assuntos e fazer novas perguntas. É exatamente isso que a raposa queria. A raposa queria dialogar. Só que era tão difícil a raposa dialogar com as outras pessoas, que ela, com os outros grupos de animais, que ela não conseguia. Nessa história vocês vão ver que ela andou em 3 grupos de animais, em 3. Ela passou por 3 grupos de animais para poder gostar de um. Mas não é porque ela gostasse, não, é porque só um merecia é o requisito que a raposa queria. A raposa queria o quê? Um grupo que escutasse o que ela tinha para dizer e os outros calassem. E aconteceu. Vamos lá. Um dia ela saiu em busca de novas amizades. Decidiu conhecer novos animais, conversar sobre outros assuntos e fazer novas perguntas. Depois de caminhar um pouco, entrou num grupo de macacos que estava maior conversa, mas foi difícil de entender, porque todos falavam ao mesmo tempo e ninguém entendia nada. Era uma bagunça só. Ela chegou lá no grupo do macaco e conversa com tanto eram os macacos tudo conversando, 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 conversando. Nem os macacos prestaram atenção nela, nem ela prestou atenção nos macacos, nem o macaco prestou atenção nos próprios macacos, estava aquela bagunça, certo? Ela mesma disse: que bagunça, pensou a raposa.
Assim ninguém consegue entender ninguém. E ela foi embora, procurando outra roda, outra conversa para fazer novos amigos, outra roda de conversa, né? Vamos ver onde ela parou. Se eu não me engano, a raposa parou agora no grupo dos bichos preguiça. Vamos ver se foi. Ó, aí, os bichos preguiça aí. Depois de subir uma alta montanha, a raposa encontrou um grupo de bicho preguiça. Esses devem conversar bem e com calma, pensou, né? Pensou a raposa. Chegou pertinho e se apresentou. Mas na casa do bicho preguiça, todo mundo tinha preguiça. Ah, meu Deus, aí a raposa disse: o sal dos macacos é a maior bagunça. Ninguém entende ninguém. Macaco não entende nada. É o macaco não entende o outro macaco. Eu chego na casa do bicho preguiça, é a mesma coisa, elas estão lá. Tudo, nem falar fala. Tá difícil. Quando eu estava, né, na casa, aí a raposa não entendeu nada, decidiu seguir sua viagem. Quando estava quase desistindo de encontrar novos amigos, a raposa encontrou um grupo de corujas conversando em uma árvore. Tudo estava muito organizado. As corujas esperavam sua vez de falar, ouviam com atenção o que a sua amiga dizia e pensava. E pensava a raposa. A raposa perguntou: posso me sentar aqui com vocês? Então foi lá no grupo das raposas foi no grupo das corujas que a raposa conseguiu gostar, sentar e ficar. Por quê? Porque as raposas estavam em uma árvore e quando que a coruja estava em uma árvore e quando uma coruja falava, a outras, ó, ficava de bico fechado. Aí a raposa achou organizado, achou controlado, então foi lá que ela ficou, tá bom? Então vem a pergunta: qual dos grupos de animais ficou amigo da raposa? Pinte o espaço correspondente. Vamos lá. Os bichos preguiça, os macacos ou as corujas? Vamos ver. Coruja, tia Silvanei. Muito bem. A raposa ficou amiga das corujas porque era um grupo organizado. Falava um de cada vez. Em qual dos grupos você acha que a raposa fez novos amigos e por quê? O grupo da raposa. Por quê? Porque era um grupo bem organizado, não é isso não, tia Silvanei? Vamos ver. No grupo das corujas, pois era o mais organizado. Ela saiu do grupo das raposas, tá bom? Ela não estava mais no grupo da raposa, saiu em busca de novos amigos. Ela disse: desse lado aqui eu só vejo raposa, só tem raposa. Eu vou sair em busca de novos amigos. E foi. Chegou o primeiro grupo, foi o grupo de quem? De macaco. Bagunça total. Todos falando ao mesmo tempo, ela não gostou. Subiu e desceu serras, montanhas e achou o grupo das corujas. Todas falando organizadas. Quando uma falava, a outra calava. Prestando atenção umas às outras. Então, ela gostou desse grupo. Ela ficou. O que havia de errado nas conversas dos outros grupos? Nos outros grupos havia bagunça. Ninguém prestava atenção, nem ouvia quando o outro falava. Isso é filosofia? Não. Filosofia é prestar atenção no que o colega da gente está falando, no que o colega da gente está dizendo, não é isso? Isso é que é filosofia. No livro de vocês, tem para vocês ligarem os pontinhos, né? Que vocês sabem que tem que começar pelo número 1, aí pro 2, pro 3, pro 4. Tia, mas não tem o 3? Tem. Tá todos os números aí. Tá todos os números. Até, se eu não me engano, 22. Não, 25. Então, tá todos os números aí. Você vai cobrir vai seguir, né?
o pontinho e vai depois pintar a coruja. Só que aqui tem um desenho de uma coruja. Com a sua turma, que nós não estamos na nossa turma, né? Você vai escolher um nome para essa coruja. Então, com o papai e com a mamãe, você vai escolher um nome que você vai dar para essa coruja, tá bom? Você vai escolher um nome para ela, tá certo? Atitudes na roda de filosofia. Tia Silvanei, nós temos que ter atitude, sim, para uma roda de filosofia continuar sendo bem, continuar fluindo bem, nós temos que ter algumas atitudes, né? A roda de filosofia é um momento importante para você e seus colegas. É onde existe o diálogo, né, sobre muitos assuntos. Para que a roda aconteça, é preciso que todos tenham alguma atitude, como ouvir. O ouvir na roda da filosofia é muito importante. É muito importante saber ouvir o colega, saber ouvir o papai, saber ouvir a mamãe. Respeitar outras opiniões. Não existe, você não é o rei do mundo, né? Então, existem outras opiniões que são alheias às suas. Tem outras opiniões que outras pessoas podem dar e que servem para você, tá bom? Dialogar, é sempre bom conversar antes de partir para uma briga, antes de partir para uma confusão, antes de enredar do colega, antes de fuxicar do colega, vamos dialogar, vamos conversar, tá bom? Pensar. Ah, Tia Silvanei, eu vou pensar no mundo. Não, você vai pensar no que você vai falar. Você vai pensar primeiro para depois você falar. Como existe esse exemplo, você vai levar para a sua vida inteira. Primeiro você pensa, depois você fala. Porque depois que a palavra é posta fora da boca, não tem como voltar atrás, criança. Depois que você fala e com a sua fala, com as suas palavras, você machuca alguém, a pessoa fica machucada. Não tem como mais. Então é melhor pensar primeiro e depois falar, tá certo? Falar na sua vez, exatamente. Espere sua vez, espere a sua hora, como as nossas videoaulas, né? Espere a sua vez de falar. Espere a vez que a tia Silvanei pedir para você falar. Respeite a vez do seu colega que está falando, tá bom? Olhar para os colegas, sim. Nós temos que olhar para as pessoas que estamos falando, assim como eu estou olhando para você agora, tá? Eu estou falando com você, estou olhando para você. Não, gente, mas tem que olhar para o colega. Na hora que o colega está falando com você, olhe para o seu colega, veja a expressão do rosto dele, né? Olhe para os colegas. Então, essas 6 atitudes aí, atitudes que devemos levar para a nossa vida inteira. Ouvir mais e falar menos. Dialogar, não brigar, dialogar. Respeitar outras opiniões é muito importante. Eu não sou o dono do universo, eu não sou o centro do universo, só eu que dou minha opinião, não. Nós vamos respeitar a opinião dos nossos colegas e das outras pessoas. Falar na sua vez. Deixe o seu colega falar, depois você fala também. Pensar muito bem antes de falar, porque como a tia Silvanei disse, depois que sai a palavra, depois que a palavra é posta para fora, não tem como voltar, né? Olhar para os colegas, quando você estiver falando com alguém, olhe para a pessoa. Que adianta você estar falando com a pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você de costa ou de lado? Tem, né, condição. Olhe para a pessoa, certo? Uma amiga para dialogar. Você encontrou uma nova amiga, que sempre o ajudará a ter uma boa conversa na roda de filosofia. Ela auxiliará você e seus colegas e aprenderá muitas conversas sobre perguntas, que ajudam a pensar, né? Então, essa amiga, gente, é a coruja, né? A coruja, ela é o símbolo da filosofia, tá bom? Ela está dizendo aí, ó, olá, certo? É porque quando dialogamos, nos tornamos amigos do saber.
Utilizamos a conversa para nos ajudar a saber mais sobre o mundo e sobre as pessoas ao nosso redor. Exatamente. Quando dialogamos, nós sabemos mais do nosso colega, sabemos mais da outra pessoa, sabemos mais do que estamos pensando. Então, é muito melhor o diálogo, né, do que a briga ao nosso redor. Quando estamos com um amigo, o saber também pode ser muito divertido, né? Eles nos fazem rir, com nossos amigos nós brincamos, pensamos, crescemos juntos, tá bom? Então, a coruja é o símbolo da filosofia, ela é amiga do saber. Olha só que interessante. Converse com os seus familiares e peça a eles que respondam as seguintes perguntas. Sobre o que você mais gosta de saber por quê? Como você faz para descobrir alguma coisa que não sabe? O saber é importante para você por quê? Vocês vão perguntar aos familiares de vocês, tá bom? A palavra filosofia. A palavra filosofia significa ser amiga do saber, como a coruja, que é o símbolo da filosofia, ser amiga do saber, tá bom? Com a filosofia, procuramos sempre resolver nossas curiosidades, fazer perguntas, conhecer mais sobre o mundo e aprender coisas novas. Por praticar de uma roda de conversa, você estará se aproximando da filosofia quando se torna amigo do saber, sair da roda sabendo alguma coisa nova, fizer novos amigos, apresentar ideias interessantes. Dessa forma, você também será um amigo do saber, certo? Toda vida que você fizer um amigo novo, você é amigo do saber, certo? Sair da roda sabendo de alguma coisa nova, você também é amiga do saber. Se tornar amiga do saber, certo? Vamos nos tornar amigos do saber. Com a ajuda de seus familiares também, preencha a tabela a seguir, registrando. Registre no rosozinho uma coisa que você aprendeu com seu amigo, uma coisa que você ensinou ao seu amigo, a conversa mais interessante que você teve. Vocês são amigos do saber por quê? Então, isso aqui, ó, com a ajuda dos seus familiares, você vai responder isso aí, tá bom? E esse homenzinho que aparece aí, esse senhor, é Sócrates, né? Ele é o pai da filosofia. O Sócrates, crianças, ele chegava nas praças com um livro e ele ficava ouvindo. Todas as conversas que tinha ao seu redor, ele ouvia. Então, Sócrates, ele ouvia muito e falava pouco. Mal Sócrates falava. Por quê? Porque ele queria saber o que as pessoas pensavam. Ele queria saber o que os outros estavam falando, né? Então, ele chegava nas praças e, em vez de ficar conversando, ele chegava com seu livrinho, abria o seu livrinho, ficava por ali lendo, mas tudo que se passava ao seu redor, ele estava prestando atenção. Tudo aquilo que passava ao seu redor. Por isso ele é o pai da filosofia. Eu vou ler aqui só alguma coisinha, alguns trechinhos, tá bom? E o resto vocês leem em casa. Agora que você vai conhecer um pouco, você vai conhecer um grande amigo do saber. Ele é o pai da filosofia. Ele viveu há muito tempo. Ele viveu há muito tempo. O nome dele era Sócrates, como eu já falei para você. Era um homem muito conservador, ia para a praça todos os dias para bater um papo com os amigos e com as pessoas que ele encontrava por lá. Mas só que ele ouvia mais, ele não falava muito, ele batia papo ouvindo mais o que as pessoas tinham para dizer, certo? E com o que as pessoas falavam é que ele aprendia o que ele aprendeu até hoje, a levar a vida, os ensinamentos da vida, certo?
bater um papo com as pessoas que ele encontrava por lá. Ele conversava sobre tudo o que tinha curiosidade e sobre o que os outros tinham curiosidade também. Desse jeito, preferido de aprender. Ele dialogando com quando queria saber mais sobre algumas coisas, Sócrates procurava sempre um amigo que sabia bastante sobre o assunto e fazia muitas perguntas para ele. Ele sempre trocava ideias e Sócrates pensava muito do que todos diziam. Viu, Sócrates, ele pensava muito no que todos diziam. Para ele, o maior jeito de aprender era fazer perguntas e trocar ideias com outras pessoas, buscando conhecer novos assuntos, com uma boa conversa. Por isso, ele era considerado o homem mais sábio da cidade, né? O homem mais sábio da cidade. Ainda assim, mesmo sendo muito dedicado a ser um bom amigo do saber, Sócrates sempre dizia: só sei que nada sei. Essa frase do Sócrates sempre ele foi para a vida inteira com ela. Só sei que nada sei. E nós também somos assim, sabe? Só sei que nada sei. Nós nunca sabemos de tudo. Nós não somos, como eu disse, o rei do universo. Nós não sabemos de todas as coisas. Nós sabemos o que nos ensina pouca coisa, mas não sabemos de tudo. Então, só sei que nada sei. Isso era sempre uma fala que Sócrates usava, né? Só sei que nada sei. Como pode alguém tão sábio ter tanta certeza de que não sabia nada? Para você ver, né? Um homem tão sábio, tão inteligente, o pai da filosofia, o amigo do saber, usava essas palavras: só sei que nada sei. Quer dizer, ele só sabe que nada sabe. Não era interessante? Um homem que era sábio, era conhecido como o homem mais sábio da cidade dele. Era o homem mais inteligente da cidade dele, o Sócrates. Mas quando ele falava, só sei que nada sei, isso aí, ó, bastava para muita gente, certo? Então, a partir de agora, vamos tentar ouvir mais, falar menos, certo? Aprender a escutar o colega, dialogar, pensar antes de falar, tá bom? Então, é aqui com Sócrates que eu deixo vocês na nossa última aula de filosofia. E vocês estão em boa companhia, porque Sócrates é o pai da filosofia. Companhia melhor do que essa, eu não poderia deixar de deixar vocês, tá bom? Tchau, crianças. Até nossa próxima aula. Fiquem com o Sócrates.